Viva Eduardo Gageiro, fotógrafo, fotojornalista. Todos o conhecemos, mesmo aquelas pessoas que estão a pensar: mas Eduardo Gageiro. E se eu falar das míticas fotos do 25 de Abril, está apresentado. Como é que foi esse dia? Como é que foi essa manhã luminosa como a descreveu Sofia? Volta das 6 da manhã, telefonou-me um amigo do século, porque havia muita gente que trabalhava no século, os linotipistas, os gráficos, muito politizados, e sabiam o que se ia passar. Estavam todos à espera, não é? Porque já tinha havido aquele movimento das Caldas, que eu fotografei também, mas não tenho grandes fotografias, são banais. E então naquele dia falaram-me aí às 5 e tal da manhã: sim, vai para o terreiro de passe que hoje é que é, e leva os rolos todos. Foi, portanto, convocado para a Revolução. Apenas um telefonema de um amigo meu do século. E então lá fui com 20 rolos, era o que eu tinha na altura, e entrei, moro aqui em Sacavém, fui por lado de Cabo Ruivo, claro. E então logo à entrada do terreiro de passe estão vários soldados, e eu tento entrar. E há um que me diz: não pode passar, que o nosso comandante não quer que deixe passar ninguém. E eu, com algum descaramento, disse assim: faz favor, leva-me ao comandante, que eu sou amigo do comandante. Eu não sabia que era o comandante, é lógico. E então, ele, coitado, muito humilde, me disse: leva este senhor ao comandante, que é amigo do comandante. Então lá fui eu, assim, já cá estou dentro, não é? E então, apresentei-me, uma pessoa que eu não conhecia: olha, Eduardo Gageiro, do século ilustrado. E ele assim: Salgueiro Maia. Era o comandante. Eu sei, mas sei que você é. Desculpe, comandante, mas como é que sabe quem eu sou? Que eu compro todas as semanas o século ilustrado. E conheço o seu trabalho. E gosto muito das suas fotografias. Você é um homem que fotografa o povo, fotografa não sei o quê e tal. Eu fiquei... Isso é que é um cartão de visita. Felicíssimo, não é? Felicíssimo. E dizer: agora pode andar comigo à vontade. E então, desde as 6 da manhã, com o Salgueiro Maia. Fotografias que ninguém tem, nem havia rádio, nem televisão, nem outros colegas meus fotógrafos. Ninguém. Tudo, julgo, com medo. Porque mais tarde vi-os, mas mais longe, muito longe. Eu estava ali, no coração da Revolução. E teve medo? E então assisti a todas as negociações, a todas aquelas coisas. Quando, da última vez, o Padre Anselmo não queria aderir ao movimento, nem queria render-se. E então eles levaram essa fotografia, está na exposição. O Brito Cunha levava um revólver dentro do casaco. Está ele com o revólver na mão, até lá na exposição. Dentro do casaco estava a paisana. E o Salgueiro Maia levava uma granada no bolso de trás. Por se acaso as coisas corressem mal? Pois, correu mal porque eu tinha ouvido dizer que quando há negociações vai tudo desarmado. Está provado que nem sempre é assim. E então, da última vez estavam desesperados, o outro não aderia, o Padre Anselmo. E então, Sr. Comandante, definitivamente, rende-se ou der ao movimento. Mas assim, já é voz grossa, não? Aquilo, ou vai ao racha. De grande tensão, não é? E eu trago sempre com eles. E então, ele diz: não me rendo nem adiro ao movimento. Prendam-me. Aí é que acabou. E então eu tiro uma fotografia. Eu ponho a máquina à cara, ele diz: sobre a minha palavra de honra, isto era uma aldeia, toda a gente se conhecia. Graças ao século ilustrado, eu era conhecido. Gageiro, se me tiras uma fotografia, eu mato-te. E claro que não me matou, não é? E ele estava desarmado ainda por cima, mas aquela honra, percebe, de uma pessoa que, de certo modo, quer dizer, desiste e tem que se entregar, foi um homem com grande dignidade. Posteriormente, uns anos depois, estava muito mal com linfoma e estava prestes a morrer. Falei para ele, consegui descobrir o telefone dele. Vivia no Algarve e teve-me a contar também pessoas, passas do Algarve, passa a comparação, porque por ele está do lado de lá. O que me contou não foi bonito, sabe? Eu acho que os vencidos também têm que ser honrados. E por aquilo que ele contou não foi honrado. Trataram-no muito mal. E
o Padre Anselmo. Deixa-me perguntar-lhe, estando lá desde a primeira hora na Revolução, teve medo? Que emoções experimentou neste dia? Júlio, sobre a minha palavra de honra, eu já tinha dado preço pela PIDE. Eu era marcado pelo governo quando estava em qualquer reportagem. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Salazar ou o como é que se chama? O Marcelo Caetano? Não, antes. O Américo Tomás. O Américo Tomás fazia aquelas conversas à nação e não sei o que mais. E então, as conversas em família. Conversas em família. E então íamos todos lá, as pessoas de informação, onde ele estava. E então eu punha-me lá, como todos os meus colegas. E sabe quem é que vinha imediatamente, ombro a ombro comigo? Moreira Batista. Assim, que era o homem da informação. Moreira Batista. Era um homem da PIDE? Não. Era o homem do CNI. O homem que controlava, digamos, a informação. Isso era uma forma de intimidação? Não, vai ver o que ele me fez. E então, ombro a ombro, eu fotografava, mas eu fiz uma fotografia daquelas de pose, sorrir, não sei o quê. E depois, como eu costumo dizer, só fotografava nos intervalos, não fotografava quando ele fazia aquelas poses. Quer dizer, tentava ser diferente. Moreira Batista, lembro de uma das vezes, agarrou-me assim para o ombro, gajeiro, já não posso ouvir essa máquina, rua. Era assim, sobre a minha palavra de honra. Voltamos a essa madrugada do 25 de Abril. Como é que se fotografa aquele dia? Consegue manter o distanciamento ou, pelo contrário, entrou dentro daquilo, dentro da história e deixou-se levar? Deixei de... Se deixou levar, como é que... Não, eu deixei-me levar, sim. Quer dizer, eu senti que fazia parte de um momento importante e que possivelmente ainda não sabia nada, ia ser resolvido o futuro do país. E eu, que tinha, de certo modo, sofrido, entre aspas, tive montes de problemas com a polícia, mas simplesmente comparado com muitas outras pessoas, não sofri nada, não? Tinha estado preso, inclusivamente, eles odiavam-me. E então estava feliz, assim, hoje é que eu posso, a partir de agora é que eu posso ser diferente, vou ser livre. Quer dizer, na minha cabeça pensava rapidamente nestas coisas, que havia uma transformação, eu acreditei sempre. Mas quando surgiram os tanques da Cavalaria 7, que não estavam ninguém estava à espera, isso é uma história que ainda não foi bem contada. E então, soube-se na altura, mas não foi pouco contada, e não foi contada em pormenor, como a pessoa que tinha a missão de ir à Cavalaria 7 para que não saíssem aqueles carros que pareciam, sei lá, umas bisarmas. Está a falar daquele momento de confronto entre Salgueiro Maia e Chaimites, que era um brinquedo. Ao lado ou em frente a artilharia pesada. Eu estava do lado da Chaimites, que aquilo era uma brincadeira. E aí aparecem aqueles tanques, parece um arranha-céus. Ficou tudo com medo, não é? Inclusivamente as pessoas estavam do lado da Chaimites. O Salgueiro Maia e os outros militares. E então as pessoas não perceberam, assisti às conversas. E então éramos a discutir assim, ouve lá, pá, mas então o Jaime Neves não falou com a malta da Cavalaria 7. Ele ficou incumbido disso, pá. Eu não sei o que mais. De forma que, porquê? Ninguém sabia porque tinha sido a Cavalaria 7. Foi uma surpresa, portanto. Uma surpresa, porque e depois chega o Jaime Neves, às 11 horas. Uma grande discussão entre eles. Eu assisti, mais uma vez digo. Então o que é que tinha sido? O Jaime Neves tinha uma namorada no Elefante Branco, ou não sei o quê, deitou-se às 6 da manhã. Já viu? Já que é um militar, não é? E então pronto, estava tudo muito zangado com o Jaime Neves. Foi quando realmente avançaram para Anselmo a ver se resolviam um problema para que ele se rendesse ou aderisse ao movimento. Porque quando ficou toda a gente assustada quando viu aqueles canhões. Portanto, podia ter corrido mal naquele momento. Muito mal. E então conta-se várias histórias sobre o que aconteceu. Porque é que o Cabo Costa
virou o canhão. Ele era o que ia à frente, não é? O outro era o comandante, ele era, não sei se era sargento ou cabo, mas era o que tinha a missão de ir à frente daquelas bizarras. Vamos fazer uma fotografia, Eduardo Gageiro. Nós estamos na Rua do Alfeite, é isso? Estão frente a frente, e há um momento em que há a possibilidade de alguém disparar um tiro. Alguém disparar. Eu ouço, e todos os que estavam lá ouviram fogo. Há uma ordem para disparar. Mandaram para disparar. E então, de repente, a Cabo Costa vira o canhão para o Tejo. Quer dizer, portanto, era uma atitude não agressiva. Não agressiva, e depois todos os outros, digamos, fizeram a mesma coisa. Então, naquele momento é que se ganhou o 25 de Abril. Porque, na verdade, depois os militares do lado de lá aderiram e vieram ter com o grupo do Salgueiro Maia. Eu tenho essa fotografia, está lá, e tenho muitas mais. E então foi esse o momento. E depois falou-se que sobre o Cabo Costa não ter disparado, mas nunca foi muito esclarecido. E então houve uma exposição em Barcelos, com fotografias minhas sobre o 25 de Abril. Uma grande exposição, num sítio muito bonito, sítio antigo, que é não me lembro como é que se chama, esse edifício fantástico. E então houve um colóquio, talvez, não sei como é que se possa chamar, com os intervenientes do 25 de Abril, vivos, claro. E então lá estava o Jaime Neves, não. Teve o homem da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, teve o Adelino Gomes, que fez a reportagem, contou essa história que nunca foi muito esclarecida, e depois estavam tudo pessoas ligadas à Revolução. E depois estava ao meu lado direito o Maia de Loureiro, que é um herói. Estavam todos. E então, ao meu lado ficou o Cabo Costa, e ao lado do Cabo Costa ficou o Manuel da Silva. Manuel da Silva é o homem que vem naquela na bula, que era o homem que, digamos, da frente, do lado do Salgueiro Maia, era a bula, era que estava à frente. Portanto, estes dois homens que estiveram frente a frente num momento que considera decisivo para o 25 de Abril. Exatamente. E então, eu, como se me fez uma grande confusão, aquilo não tem sido esclarecido, disse ao Cabo Costa, diga lá, afinal o que é que se passou? Porquê é que você não disparou? Ele começa a sorrir e disse assim, o meu comandante mandou-me disparar. E eu, pelo óculo, vejo aqui o meu amigo Manel. O meu amigo Manuel. Andámos os dois na escola. Somos amigos de infância. Então eu ia matar o meu amigo Manel. A verdade é esta. Isto é tão extraordinário que é, numa coisa de qual dependia a revolução, a amizade, a relação pessoal entre dois homens... Tiveram uma influência profunda. Agora querem esconder um bocado essa história. Querem romantizar a história. Pois, porque isto foi dito a mais de 100 pessoas. A plateia enorme, pessoas em pé e tal. Estavam as pessoas mais importantes, o 25 de Abril. De forma que foi dito. E isto é a verdade. O 25 de Abril teria acontecido se não tivesse lá o Manuel do outro lado. Agora começa a ter dúvidas, não é? Fala-me de Salgueiro Maia. Que homem é este? Que homem é que viu? Esteve aqui, na minha casa, depois mais tarde. Olha, aquele tripé que está ali foi dado por ele. Tripé militar. Como é que foi fotografá-lo? O que é que tentou captar? Quer dizer, eu andava com aquele grupo, andava lá, o que tentei captar, quer dizer, todo aquele movimento de tensão que foi o 25 de Abril. Quer dizer, só por volta das 11 horas é que aquilo acalmou com a prisão
do Padre Anselmo. E depois subiram até o Quartel do Carmo. E depois foi tudo lá para cima, para o Largo do Carmo. E então eu também fui, claro, e tenho todas essas sequências. Eu tenho uma sequência tirada com uma objetiva, com uma máquina que está lá na exposição, que é uma Canon, tem uma objetiva de 70-300. Ninguém tinha, porque a Canon dava as máquinas. Quando eu ganhei o prémio Canon e estive no Japão. E de forma que essa objetiva, 300 dá para tirar fotografias muito longe. que dá, por exemplo, eu estava numa janela em frente ao Quartel do Carmo, né? Como estavam montes de fotógrafos, mas ninguém tinha aquela objetiva. Eu ia fotografando, quer dizer, de repente com 300 aproximava-me muito. E tenho uma sequência em que estou a tirar tudo o que se passa, e então há uma sequência que o filho, o pai do Miguel Sousa Tavares, era o Tereco, está em cima de uma guarita com um megafone a falar. E depois a seguir dessa fotografia, o Salgueiro está em cima de um tanque, e tenho isso tudo. A partir daí desapareceu tudo. Desapareceu tudo. Desapareceu como? E desapareceu porque houve um fotógrafo, ficou com isso, eu não fiquei a citar o nome. Um fotógrafo que trabalhava comigo, que eu levei para o século. Foi roubado? Não uso essa palavra porque ele chegou a ter o descaramento de me pôr um processo por difamação. Sabe que não se pode muitas vezes dizer a verdade. Quantos rolos é que levou para esse dia? Eu levei 20 e só tenho 14. Já agora cada rolo, só por curiosidade, quantas fotografias é que lá cabem? Tem 36. 36. E portanto desapareceram. E depois apareceram no outro lado, pronto. E foi tudo. Eu não queria falar na pessoa. Ok. Guardamos isso. Estou-lhe a dar o tempo de antena, percebe? Eu acho é que as pessoas devem ser mais íntegras. Uma pessoa que eu ajudei tanto, que trabalhava comigo, e depois ficar com coisas que não são dele e publicá-las. Já agora como é que era o processo? Tirava fotografias, acabava o rolo, o que é que fazia ao rolo? Guardou? Punha no bolso. Ou ela voltava para o jornal? E depois, nesse dia, depois, ao fim de tudo, era 1h, fui para o SEC a rolar os rolos. E então acontece, a última fotografia que eu tinha, portanto o rolo 40, digamos, a imagem 36, mas já estava mesmo no fim, é aquela fotografia do Pedro em cuecas. Era 1h do dia 25 de Abril, quando aparece aquele tipo que foi bloqueado pelos soldados. E então, quando o querem despir, ele tinha uma pistola nas cuecas e eu não tinha um fotograma. Aquele é o último. Eu até puxei o rolo, percebe? Sobre a minha palavra de honra, isso é verdade. E depois fui revelar os rolos e depois depois vim aqui para Sacavém, dormi meia dúzia de horas e depois voltei no outro dia, outra vez, muito cedo, quase que não dormi, claro. É uma pergunta ingrata, mas eu tenho que a fazer. Pode perguntar tudo. Qual é a sua melhor foto desse dia? Do 25 de Abril? Sim. É o Salgueiro a morder o lábio para não chorar. Ele próprio diz que é a fotografia mais importante. Aliás, está escrito aqui no livro, em que ele diz: o Flantal tirou uma fotografia em que eu venho a morder o lábio, e eu venho a morder o lábio para não chorar, porque senti que nesse momento é que se venceu o 25 de Abril. Isto são palavras dele que foram publicadas numa entrevista que ele deu ao Fernando Assis Pacheco. De forma que essa, mas há outra fotografia que eu considero muito significativa. Portanto, é essa só que eu gosto e é essa que eu vou descrever. Eu fui o primeiro grupo de jornalistas que entrou na PIDE, no dia 26. Não havia lá câmaras de televisão nem nada. Entraram redatores, mas não entrou nenhum repórter de imagem nem nada. E então tive uma sorte fantástica, eu andava sempre em cima do acontecimento. Entrei e fui fotografando e de repente vejo um soldado a tirar o retrato do Salazar da parede, e até esse soldado estava mais simbólico. Muita gente não sabe que ele está em cima do maple do Silva Paz, que era o diretor da PIDE.
O diretor da PIDE tinha o retrato de Salazar por cima, veja bem. E ele está de bota cardada em cima desse sofá a tirar o retrato. É uma foto simbólica. É o fim do regime. Quer dizer, é a queda do regime. Eu adoro essa fotografia. Acho que são as duas. Salgueiro vai morder o lábio e essa de tirar o retrato do Salazar nas instalações da PIDE. Para mim, são as mais simbólicas. Quando, depois de se ter um momento tão elevado e tão significativo em termos históricos, nos tempos a seguir e nos anos a seguir, como é que se pensa em tirar outras fotografias depois de tirar umas tão significativas? Não, quer dizer, ora bem, sempre foi um homem que sou apaixonado de fotografia, de forma que anda sempre com uma máquina fotográfica. E ainda agora anda com uma pequena máquina fotográfica, sim, faz uns bonecos. Esta cabe na mão. E então acontece que houve muita influência. Eu ter nascido em Sacavém. Nasci exatamente onde estamos, frente à Faculdade de Louça de Sacavém. Estamos em sua casa já agora, muito obrigado por me ter recebido. Onde moravam os meus pais. Tinha um estabelecimento por baixo, onde os operários da Faculdade de Louça deixavam uma marmita com sopa para a minha mãe aquecer. Nessa altura ainda andavam descalços. Eu era muito miúdo, mas achava aquilo muito estranho. Não é? Eu não andava descalço, mas também andava. O meu pai não tinha assim tantas posses. Andava com uma coisa que se usava na altura, umas alpargatas que tinham borracha por baixo e por cima era uma lona azul. Eram portanto, pobres, muito pobres. Muito pobres, andavam descalços nessa altura. E então vinham aqui para a minha mãe aquecer a marmita. E eu convivi com eles desde muito jovem. Isso fez uma grande confusão. E então há uma coisa que foi uma grande viragem. Eu fui crescendo, é lógico, não é? E então já tinha os meus 10 anos. Houve muito barulho por volta das 4 da manhã. Nós tínhamos uma casa por cima do estabelecimento. Ouvi muito barulho, eu desci as escadas e vejo um mundo que eu desconhecia. Eu só conhecia o mundo de Sacavém, dos operários, das pessoas que vinham aquecer aqui a marmita, muitos descalços, não eram todos, alguns já tinham essas 6 alpargatas, sapatos nem pensaram. E então vejo um mundo que eu desconhecia. Às 4 da manhã, eu vejo mulheres muito bonitas, nunca não sabia, não via televisão, não sabia que havia mulheres tão bonitas, muito bem vestidas. E homens também muito bem vestidos, que não tinha nada a ver com os operários que de manhã tinham cá deixado o tachinho não, uma panelazinha com a sopa. Então quem eram estas pessoas? E eu assim, mas o que é isto? Mas que mundo é este? Este mundo eu não conheço. E então no outro dia, o meu pai correu logo comigo, claro, e então no outro dia, pai, mas quem são aquelas pessoas? Vai-te embora, pai, não te digo, não me chateis, era assim, não é? E então insisti tanto. Por fim o meu pai contou-me, então vou contar. Então pai, diga, olha, aquilo são pessoas que vêm da batota do Casino Estoril, com os seus amantes. E depois outros são as vedetas do Parque Meyer com os seus namorados. Fiquei assim, mas então que mundo é este? Na mesma mesa da sopinha, está esta gente a comer um belo bacalhau assado que o meu pai arranja, não se arranjava nada de comer. E então o meu pai sabe, vou contar esta história, que como é que ele arranjava o bacalhau? Que não havia nas mercearias quase nada, era tudo racionado nessa altura. Isto é anos 40. O meu pai, através da Intendência Geral dos Abastecimentos, dos fiscais da Intendência Geral dos Desabastecimentos, é que arranjava bacalhau. Eles tinham que fiscalizar, mas eram corruptos. Vendia bacalhau, arranjava a maneira do merceeiro que recebeu o bacalhau, vender ao meu pai, não vendia às pessoas, vendia ao meu pai. A própria, digamos, intendência, os fiscais é que provocavam esta corrupção. E então é frustrante, não é? Não havia comer. E então também a pouca carne que o meu pai arranjava, como disse, tinha 10 anos, nessa altura, mandava-me ir ali à pesada 1, que estamos a ver daqui. E então ia ter com o Sargento Faria, levava uma alcofinha e eles lá arranjavam uns quilos de carne. Já viu?
Isto era o Portugal dos anos 40. Isso fez uma grande confusão na minha cabeça e revolta até. E então comecei a tentar o que é que eu posso fazer para demonstrar isto. E começo com uma preocupação fantástica. E então começo a dar-me, teve muita influência, por uns jovens, o papai não quis mandar-me estudar, que tinham Clube de Cultura do Sacavenense. E convidaram-me. Eu era um analfabeto, passo o termo. Eu sou autodidata. Entretanto, tentei ler muito. E então, abriram a mente. Começaram a dar-me livros que eu não conhecia. Começaram a politizar-me, de certo modo, não é? Eu nunca aderi a nenhum partido político. A ter uma noção de política. Diga? A ter uma noção de política, a ter uma noção do bem e do mal, do rico e do pobre. Claro. Ajudaram-me imenso. E li. Eu nunca contabilizava, mas dezenas de livros para saber, tinha uma ânsia de saber. E então quando é que pega pela primeira vez numa máquina para fazer a sua primeira fotografia? Então eu, nessa altura já, queria ir para o liceu, como lhe disse, e o meu pai: não vais nada para o liceu, vais para a fábrica da louça, já falei, para empregado de escritório. Eu sou empregado de escritório, mas eu não gosto de números, pai, eu não odeio, pai, não sei o que mais, não quero, mas tens que ir. Vais para a fábrica e depois consegues da fábrica, vais para aqui, para a loja aviar. E isso aconteceu. Aconteceu, muito triste, mas passado pouco tempo comecei a perceber assim, bem, eu era paqueta, andava secção em secção, a distribuir papéis e pronto, era a única coisa que eu fazia. Simplesmente comecei a dar muito com os artistas, os pintores, os escultores, e era muito curioso, não era tímido, e delicadamente fazia perguntas. E eles começaram a gostar de mim. Claramente era um descarado, como se viu. Não, descarado não era. Eu tinha muito medo, quer dizer, era delicado, era coragem de perguntar. Nunca fui descarado, assim, era humilde. E então houve especialmente eu comecei a levar uma máquina, estava na exposição, de bakelite, Kodak Baby, e ia fazendo fotografias nas secções, os operários, o escultor e tal. E houve um chamado Armando Mesquita que me diz assim: ouve lá, vai sempre aí armado em fotógrafo, tens que mostrar as fotografias feitas pela tua máquina. E eu leio. Tu tens olho, mas não percebes nada disto. Não percebes nada disto. Tens olho, mas não percebes nada disto. Uma bela declaração. Tens jeito para a coisa, tens uma intuição. Diga. No fundo tens uma intuição, sabes que há aqui qualquer coisa, mas depois... Não tens a noção da composição. Já. E então, ele assim, passas a ir ao meu ateliê, que era em Sacavém, para eu te dar aulas de arte e composição. Se vir as fotografias, são todas equilibradas. Têm conteúdo, mas têm forma, se reparar. O que é que aprendeu? Aprendi, a primeira coisa que ele fez, assim, fez um retângulo cheio de quadradinhos e disse assim: olha, isto é regras de ouro. O motivo principal tem que estar sempre do lado direito, porque a nossa vista tem tendência a olhar para o lado direito. De forma que depois arranjas elementos de composição no lado esquerdo e tal. E assim vais. Isto é o princípio. Não quer dizer que isto seja rígido, mas se tu adotares este sistema, verás que as fotografias são mais agradáveis. Mas tu não tens máquina. Com essa máquina não vais a lado nenhum. Como vê se o teu pai a comprar uma máquina? Falei com o meu pai: não vais nada a tirar fotografias, tu tens de ser empregado de escritório e tal. Fiquei muito zangado. Andei em Sacavém a saber quem é que tinha máquinas boas. E então descobri que um senhor chamado José Carvalho, que era muito mais velho que eu, tinha uma bela máquina, uma objetiva, com objetivos Zeiss, uma Super Iconta, não sei o quê. E então pedi, liguei ao José Carvalho, sabe, anda a ter aulas com o Sr. Armando Mesquita, que era conhecidíssimo, né? O Sr. Armando Mesquita, o meu pai não quer comprar uma máquina, não sei o que mais, sei que o senhor tem uma máquina muito boa, acha que é possível emprestar-me e tal. Está bem, pá, confio em ti e tal. Fiquei assim, eu tinha 12 anos, não tinha aí 13 anos nessa altura já, 13, 14. Então começo a fazer fotografias. Já era outra coisa, mas ao Mesquita, mas já estás a ver,
Já tens uma noção de composição. Hein? E então comecei a fazer fotografias. Fiz logo uma fotografia ao Mesquita, claro, com a máquina do Zé Carvalho. Isso é inteligente. Isso foi inteligente. Sim. Que assim fica logo feliz para ver como é que é. E então tirei ali aos pescadores do Rio Trancão. Foi esses meus amigos, esses meus tios que vinham da África, levaram-me nesse ano aos fins de semana. Eles davam uma volta ao Convento de Cristo em Tomar e não sei, já tinha a máquina do Zé Carvalho. Fiz uma fotografia da minha prima a rezar, encenada, pirosa agora, mas vinha um raio de luz muito bonito lá de um vitral. Pus a minha prima precisamente no raio de luz, já com os ensinamentos do Mesquita, não é? E então, mando fazer as ampliações, ou ampliava, mas era em pequenino ainda, não ampliava, eu não ampliava nessa altura, só fazia cópias de contacto. Mais tarde é que desenhei um ampliador, que está lá na exposição, o meu desenho do ampliador, vi numa revista qualquer. Mais tarde é que tive um ampliador em madeira. E então... concorri. Primeiro concurso nacional de desempregados de escritório do Distrito de Lisboa. E eu, com manga de alpaca, mandei-me as fotografias. E então? Mandei-me as fotografias. Recebo uma carta e depois telefonaram. No telefone não havia televisão. A dizer que havia uma entrega de prémios, eu que tinha sido premiado. Eu disse, oi. E então lá vou eu, cheio de expectativa, bem vestidinho, não é? Como convém. Esse fato, já tinha fato na altura, não é? Casaco e calça e tal. E sapatos? E sapatos? Sapatos. Não, as coisas por fim, já tinha sapatos. Quer dizer, não, quando fui para a da louça, depois como empregado de escritório já tinha sapatos. E os operários, ao fim de uns anos, era um género de alparcata. Nunca sapatos, se calhar, quando iam a casamento, talvez tivesse um casamento, qualquer coisa. Então acontece que chego lá, tinha ganho 2 primeiros prémios e 2 segundos. Assim não pode estar a acontecer. Mas o primeiro concurso ganho logo isto. Então era gente muito mais velha que eu. Comprava, quiseram que eu ficasse no meio. Essa fotografia está lá na exposição, com uma data de salvas de prata, assim. E então eu estava eu tenho vergonha dessa fotografia, tão inchado, que estou assim com uma pose, percebe, assim, de galã de Alcântara, assim com uma data de salvas de prata. Então, o Mesquita, claro que soube da história, foi no outro dia logo ter com o meu pai. Sr. Gageiro, é agora que você tem que comprar a máquina ao rapaz. Então o rapaz ganha prémios, o rapaz tem jeito, o rapaz fotografa bem. Até faz favor, arranja uma máquina em vez de ele andar aí com a máquina do Zé Carvalho, que é uma vergonha. O meu pai ficou mesmo envergonhado, sabe? Aquilo foi dito perante os operários que iam lá comer a espinha, não é? E então vai ver quanto é que custa uma máquina, então. Eu lá fui ao JC Alvarez, eles conheciam porque eu ia lá comprar os rolos para a máquina do Zé Carvalho e gostavam de mim, que eu perguntava, sabia os preços das máquinas, né? E eles eram 2 sócios e tinham 2 filhos da minha idade, que era o Amadeu Ferrari, o Nuno Ferrari, e era o Orlando. Esse Ferrari é o Ferrari que tira a fotografia do Eusébio dentro da baliza no Mundial. Era o maior amigo do Eusébio. E graças a ele é que eu fui sempre que o Benfica jogava, eu ia no avião do Benfica. Ele era o único fotógrafo, ele e eu confiavam em nós não íamos fazer fotografias de paparazzi, não? De resto, faz uma fotografia maravilhosa de Eusébio da Silva Ferreira, 2 pelo menos, que eu vi na exposição. Aquela com o Simões é muito boa. Tal e qual, que é extraordinária, que é um abraço, é uma... Eram os prémios internacionais. Que as pessoas não imaginam as exposições que eu fiz, os prémios que eu ganhei internacionais. Eu ganhei cerca de 300 prémios. São importantes os prémios para si? Comecei a ser reconhecido internacionalmente e comecei a ser convidado, inclusive, para júris, mais tarde, para júris, para exposições. Fiz exposições nos sítios mais
mais esquisitos não, mais improváveis do mundo. Percebe? E então comecei a ganhar prémios. Comecei a ser convidado. Por exemplo, fui convidado. Uma coisa que quem em Portugal não publicava notícias. Por exemplo, uma coisa que eu fiz questão de pôr aqui. Uma opinião de um grande crítico e fotógrafo austríaco sobre mim. E então comecei a ser convidado, por exemplo, 5 fotógrafos mundiais. Escolhiam 5 fotógrafos do mundo e então tenho catálogos disso tudo. E cá em Portugal não vinha notícias, sequer. Ninguém ligava nenhuma. Ficou triste com isso? Diga? Ficou triste com isso? Muito. E então acabei triste porque a imprensa, mais tarde, houve algumas coisas que publicaram, mas coisas sempre pequenas. E a televisão também fez algumas entrevistas, mas isso já foi bom. Mas não posso queixar. Mas depois, a partir do 25 de Abril, isso mudou. Sabe que, entretanto, não sei porquê, quando eu ganhava prémios muito importantes, quase não havia notícias, percebe? Uma das coisas muito importantes que eu fiz, onde que eu ganhei, foi já foi em 2005. Foi ganhar, por exemplo, num concurso em Pequim. Ganhei o prémio especial do júri. E esteve lá? Esteve em Pequim? Diga? Esteve em Pequim? Eu fui 3 vezes à China. E então eu fiz reportagens em 72 países. Fiz fotografias por prémios que eu ganhei e por outras circunstâncias. Estava no Século Ilustrado e depois também porque fui fotógrafo da presidência, fui a montes de países, anos, de países graças a isso. Países que não é fácil ir, não é? De forma que conheço um pouco do mundo. Já agora deixa-me perguntar-lhe, que países ou que país é que guarda que tenha a melhor luz para fazer fotografia? Não sei se podemos pôr a coisa assim, mas... Quer dizer, há países, para mim, que são lindíssimos, que é o caso da Índia. É um país, quer dizer, com tanta riqueza e com tanta miséria, não é? A China é fantástica, é lindíssima, e há partes que eu não conheço bem, só conheço Xueling, ou que é aquela zona das montanhas e dos pescadores. Aquilo é fantástico. Quer dizer, eu conheço a China, salve, fui à China. A primeira vez estive mesmo lá à porta quando ganhei o prémio da Canon. E o prémio da Canon era uma viagem, digamos, a essa zona de Tailândia, zona asiática, digamos. Macau, estive em Macau também, estava sob a ocupação chinesa e não deixava entrar na China, não. E de forma que conheci muita coisa. Esteve em Taiwan, quando estava ocupado pelos americanos. Tenho fotografias giras num livro chamado Mulher. Não cabia ali porque não era em Portugal. E tenho fotografias desses países todos. E então comecei a ganhar, repito, muitos prémios e convidado a lá ir. E fiz imensas exposições individuais. Eu ganhei o prémio. Eu não estou filiado, nem quero, nenhum partido político. Mas o Pravda, em 2000, depois do 25 de Abril, 2011, depois do 25, logo a seguir ao 25 de Abril, eles costumavam fazer um grande concurso internacional. Eu concorri e ganhei o prémio do Pravda. O Pravda, que é o jornal oficial do Partido Comunista. Russo. Eu não fui filiado, eu concorri a um concurso internacional, tive conhecimento. E ganhou esse prémio. Ganhei, e então era ir 15 dias à União Soviética, o prémio. E então estive no Uzbequistão, tive muitos sítios na Sibéria. E então, quer dizer, fui simpaticamente controlado. Quer dizer, acabei por não conseguir fazer nada de jeito. Mas gostei de ir e conheci grandes fotógrafos. Estive no Pravda, claro. E depois convidaram a fazer uma exposição. Eu fiz, portanto, exposições na União Soviética. Fiz exposições nos Estados Unidos, em
em Nova Iorque, fiz exposição no Museu Mundial de Arte de Pequim, com 222 fotografias, graças a eu ter ganho. Ainda não cheguei lá. E então, quando há esse grande concurso, eu concorro, que era considerado um concurso do mundo, quer dizer, com mais concorrentes. E então, entre 35 mil fotografias, havia um prémio atribuído pelo júri. Todos os prémios eram atribuídos, mas havia um prémio que o júri devia escolher a melhor fotografia para ele. E então o Roberto Pleixe, que era o presidente do júri, escolheu a minha fotografia, que está lá na exposição. Que fotografia é? É uma fotografia feita no Barreiro, chamada Poluição. Está lá, com chaminé de Barreiro e tal. É assim muito escura. E então ganhei esse prémio, que para mim é coroa de glória, não é? Com tantos concorrentes e tantas fotografias. Cá em Portugal saiu a notícia de 10 linhas. Quer dizer, eu passei a ser uma persona não grata. Seria para não me ter filiado em um sítio, ou começaram a pôr, a colar-me ideologias que não tinham nada a ver comigo, embora aprecie muito e tenho admiração por aquilo que fez o Partido Comunista por este país. Não mataram ninguém e lutaram. Tiras o chapéu. Mas nunca me filiei em nenhum partido, nem me filio. Passei a ser uma pessoa não grata, não sei porquê. As notícias já não eram as mesmas, não me ligaram. Seria inveja, não digo que seja inveja. Pagou o preço da sua liberdade individual. Pagou o preço da sua liberdade individual. Sim, talvez. Nunca me filiei em nenhum lado, como disse. Fui aliciado. Não. Eu quero ser independente. E assim ninguém me pode acusar que eu faça esta fotografia por isto ou por aquilo. Faço esta fotografia porque me sensibiliza. Quero denunciar uma situação. E de forma que foi assim. E antigamente, antes do 25 de Abril, fui preso precisamente que eles achavam, mas no interrogatório que me fizeram na PIDE, que eu dava uma má imagem de Portugal. Eu só fotografava pessoas humildes. Porque é que eu não fotografava paisagens? Nós temos paisagens tão bonitas. E eu disse, olha, desculpa, eu não gosto de paisagens, eu gosto de ver, mas eu prefiro fotografar o ser humano. Quer dizer, as suas lutas, as suas expressões, as situações, de forma que eu não sou comunista como estão a acusar, não sou de nenhum partido. Simplesmente, eu como português e fotógrafo e jornalista, eu acho que devo documentar o meu país. Há de resto fotografias como aquela foto de uma criança suja num beco escuro que nos interroga, no século ilustrado. Que nos faz perguntas, não é? Diga. Que nos... Eu ia a esses bairros. Portugal não conhecia bem Portugal. Os portugueses não conheciam bem Portugal. E o século ilustrado foi um veículo fantástico para mostrar a Portugal real. E então especialmente quando foi para lá para o século ilustrado, um diretor tinha estado na BBC, foi o Chico Mata, Dr. Francisco Mata, começaram-se a fazer reportagens fantásticas. Antes disso era só o Américo Tomás com os netos, o Salazar de férias, coisas assim. De qualquer forma, tirou uma foto a Salazar, que é uma foto que também tem no seu acervo, que é uma foto de Salazar a olhar para o mar, para o rio. Tem uma história. Onde foi tirada aquela foto? Era muito difícil ter acesso ao Salazar. Era só naquelas coisas oficiais. Bacalhau, cumprimento. Tem lá uma do Eusébio aqui, ele a condecorar o Eusébio, essa é gira também. Era a única possibilidade que uma pessoa tinha de aproximar do Salazar. Então, havia muitas histórias de eu ter posto na rua porque ele não estava no sítio certo. E então acontece que Salazar era muito protegido, claro. E então lembro-me, essa fotografia tem uma história porquê? Porque todas as redações receberam a notícia que o Sr. Presidente do Conselho, que está a passar férias no Forte não sei quê, vai ver passar a regata de veleiros não sei quê. Assim, olha, é tão difícil ter acesso a ele, isto vai ser bom. E então vou lá, faço uma fotografia com os veleiros
E depois limito a fazer Salazar. Tenho aquela. Então, quando ele está de costas, assim, agora aqui é um homem só. Então, faço 2 fotografias só. Ele depois vira-se, põe um chapéu e já não tem piada. Já não tem graça, porque o que tem graça na história é ele está a solidão, sozinho. um homem só. E então, claro que levei para o século ilustrado a fotografia dele, levei para os veleiros, mas eu depois concentrei-me só nele. E então fiz 4 ou 5 fotografias, ele tirou ali um bocadinho, depois virou-se. Tenho com o chapéu, tenho ele até a olhar para o... Mas não me interessava nada. Aquela imagem que tem uma carga fantástica. E de forma que... e então, se reparou na imagem, lá está as lições que eu recebi do Armando Mesquita. O equilíbrio de formas. O Salazar está no sítio certo. E eu apanho aquela linha que está lá, não inventei, do Forte, mas aquilo sem aquela linha não é a mesma coisa. É porque aquela linha conduz a ele. Se reparares, vir aqui. Portanto, o nosso olhar segue aquela linha até o encontrar. Neste caso, da esquerda para a direita. Sim. Tudo isso não é por acaso. Não estou aqui. Se eu não tenho tido aulas de arte e composição, continuava a fotografar, se calhar, quer dizer, o conteúdo humano que eu gostava de fotografar. Mas não era a mesma coisa. Ganhou uma estética. Diga? Ganhou uma estética, ganhou uma forma de mostrar. Sabe que a fotografia, como muita, especialmente a fotografia, quando uma pessoa está a fotografar, às vezes basta um passo à esquerda ou um passo à direita para as coisas serem diferentes. E ter um feeling do que vai acontecer a seguir. É antecipar o movimento? Sim. Eu lembro em muitas circunstâncias que me aconteceu, por exemplo, quando foi Fernando Salazar. Eu acompanhei nos Jerónimos, uma reportagem que saiu no século ilustrado, tudo o que aconteceu, mas eu, por exemplo, vinha cá para cima, fazia fotografias com a objetiva, só as botas de Salazar, muitas não saíram, que tive que as guardar, e depois o altar, tudo aquela gente toda, as pessoas que iam lá ver. Tenho uma fotografia que eu acho que é um miúdo que está de costas, mas é um miúdo que tem um problema, está com uma bengala, que está junto ao caixão. Depois tu tens já o Marcelo Caetano, fotografia gira. Mas a melhor situação é eu querer fotografar a Maria, que diziam que era a namorada dele, era a governanta, não é? Acho que todas as pessoas sabem que a Maria, em São Bento, criava galinhas para vender. Dentro de São Bento? Em São Bento. Então é uma boa, tradição ter uma economia dentro do Palácio de São Bento. Mas isso é outra história. E então acontece que ao último dia, nessa noite, iriam fechar o caixão. E quanto a mim, o mau profissionalismo da imprensa nessa altura, não havia lá ninguém. Aquilo era à 1 da manhã, as pessoas acharam que era melhor dormir, não é? Mas eu mantive até às tantas, falei lá com o cangalheiro, assim, à 1 da manhã a gente fecha aqui. Tá bem. E então, lá está a urna com o Salazar, e lá está um corretor dos gajos da Legião, depois PID, 2. Claro, intervalados, não estavam agarrados. E eu cá atrás, nunca avancei. Mas quando vejo a Maria levantar-se, está prestes o caixão ser fechado, eu levanto-me. E então a Maria agarra assim num lenço, aparece a cara do Salazar. Uau, é a hora. Muito mal embalsamado, pá, e a cara dele, coitada, já estava com muito mau aspecto. E então, depois, dá-lhe um beijo. E então, já lhe vou mostrar a sequência. E tiro mais 2 fotografias. De repente, agarraram-me, puseram-me na rua. Que não eram fotografias que deviam ser feitas. Eu vim-me logo embora, claro, antes que eles me roubassem o rolo. E então essas coisas nunca puderam ser publicadas, é lógico. E
Só depois do 25 de Abril já lhe vou mostrar. E então outra fotografia, que nessa altura saiu, eles tinham um palanque, quando saísse o caixão, os fotógrafos tinham que estar todos ali, aquilo tudo organizado, para controlar. Ali naquele palanque, se queres fotografar, tens que ir para ali. Eu disse, muito obrigado, mas eu não... Preciso cá estar embaixo. Mas tu não consegues fotografar, também eu ando por aí. Era um truque. E então, eu comecei a pensar, ora bem, ele sai dali dos Jerónimos. Depois está ali o governo. Vai passar à frente do governo, é lógico. E os fotógrafos são todos do lado de lá, nas costas do acontecimento. E eu vou apanhar o momento certo. E então estou lá assim com 5 ou 6 metros afastado, quando eu olho, faço meia dúzia de fotografias e acabou. É a melhor fotografia, porque apanho os soldados com o caixão e apanho todo o governo. Eu só tenho que pensar assim, isto vai acontecer assim, vai acontecer assado. E, por sorte, as coisas aconteceram. Sorte ou talento. Há aquilo que eu vejo nas suas fotografias e que mais admiro são os retratos, são as fotografias que fez de múltiplas personalidades, com trabalhos que foram combinados. No fundo, vamos fazer um retrato da Amália, ou vamos... Vou tocar a campainha. Está a tocar um telefone, mas deixamos lá. Não, é o telefone, é o telefone que está aqui a tocar, não tem problema nenhum, não tem. Já vamos atender essa chamada. Esses retratos que tirou, que retrato mais gostou de ter tirado? Sei lá, do Champalimau, por exemplo. Do Champalimau. Porque as pessoas, e da Amália, e do Yanes. Ora bem, eu conheci as pessoas. Como é que é essa dialética? Como é que é esse diálogo? Ora bem, eu conheci as pessoas e as pessoas, uma coisa fundamental, tinham confiança em mim. Sabiam que eu não ia tramá-los. Isso é importante? Importantíssimos. Se o fotografado não tem confiança no fotógrafo, nunca está descontraído. Nunca. Nunca se abre? E vê-se isso nos olhos. Imediatamente. E então... é preciso criar confiança com o fotografado. E eu conheci as pessoas todas. E já tinha privado com elas. E então eu disse, vou fazer um livro só de retratos. Sem decor nenhum. O fundo vai ser preto. E depois, o senhor... eu procurava saber o máximo de cada personagem. As manias, as coisas, o que eles gostavam, o que não gostavam... E depois na minha cabeça começava a imaginar a imagem que daria, que deveria fazer para mostrar a outra face da pessoa. Mas ia falando com eles para lhes plantar essas ideias na cabeça? Antes fotografei. Mas antes tinha que falar com pessoas próximas deles. Eu conhecia menos bem. Eu conhecia-os, mas não sabia se tinham manias, se gostavam disto, se gostavam daquilo. E eu procurei saber. O caso do Yanes não foi preciso perguntar porque eu conhecia-o bem. E então uma das coisas é que eu fui fotógrafo da Presidência da República. E digo, eu inicialmente aceitei pensando que devia ser de chato, foi maravilhoso. Porque inclusive o Yanes é uma pessoa exemplar, apresentava-me aos presidentes. Eu lembro uma vez em Washington, estava ele a fotografá-lo nos jardins da Casa Branca com o Reagan. Ele chamou-me, eu fiquei assim um bocado nervoso, não, com o Reagan. Presidente Reagan, aqui é o Eduardo Gageiro, é nosso fotógrafo e é meu amigo. E já ganhou uma medalha de ouro em Washington. Eu fiquei assim... E o Reagan chama-me. Eu disse, então vamos tirar aqui uma fotografia. Tenho uma fotografia no meio do Reagan e do Yanes, assim. E depois mandaram, foi pelo fotógrafo da Casa Branca, assinado pelo Reagan. E com uma carta assinada por ele. Também. Então fiquei feliz da vida. O Yanes era assim. E então é uma pessoa do humanismo, não quero saber. Identifico, nascemos com o mês. Ele tem um mês a mais que eu. Fez agora anos. Esqueci-me do dia. No dia 26 esteve na cordoaria, tinha feito na véspera, eu esqueci-me. E então tinha uma certa intimidade com ele. Ia lá à casa, etc. E da família.
E então lembro, o Ian é um homem de rigor, o homem. Eu sabia que ele colecionava relógios. E então, lá levei o fundo preto, levei o meu filho para me ajudar para pôr as luzes, e aquilo era assumidamente uma pose. E então. Mas apesar de ser uma pose, não parece falsa. É isso que para mim tem de extraordinário. É espontâneo. Aquele olhar não é um olhar de vamos aqui tirar uma fotografia. Não, tem que ter confiança na pessoa. Acreditar que aquela pessoa está ali para fazer o melhor possível, não vai tramá-lo. Quer dizer, é um homem honesto. Pronto, modéstia à parte. E então acontece que. Então, quer dizer, como é que vamos fazer a fotografia e tal? Eu sei, o Sr. Presidente coleciona relógios. Eu sei. E estão ali. Sr. Presidente, eu quero fazer um momento com os relógios. O senhor é um homem de rigor, como e é verdade, de rigor, da forma que nada melhor do que um relógio. E estes são relógios bonitos e são antigos. O Sr. Presidente vai sentar-se aí, então, preparar aquilo, com fundo preto, propositadamente para se ver que é de propósito. E então, então o que é que eu faço? O meu amigo vai ficar a ver um relógio como seja um relojoeiro. E assim, com uma lupa. Mas eu não tenho lupa. Eu sou o presidente, eu trouxe a lupa. E então lá está ele com a lupa. E ele adorou a fotografia. Já ver. Ele, aliás, quando veio na inauguração, falou na fotografia. É mais difícil. É difícil para convencer a pessoa. Mas isto demonstra, quer dizer, a confiança que as pessoas tinham em mim. Champalimau com luvas de boxe. Ninguém acredita, mas isto é uma fotomontagem. Então Champalimau ia calçar umas luvas de boxe. Como é que o convenceu? Então fui tirando fotografias. Ele conhecia o meu pai. Porque o meu pai, quando era muito jovem, tinha sido empregado ali ao pé onde eles tinham um palácio, ali na Estrela. Ele conhecia o meu pai de miúdo. E eu já o tinha visto antes, já tinha dito quem era. Pois, seu pai. Tá. E então, nessa altura da fotografia, ele combinou comigo. Foi prático logo. A secretária disse, olha, ele recebeu a sua carta, o gajo diga quando é que pode vir cá. E então, eu assim, olha, pode ser amanhã já. Eu queria fotografá-lo. Pois, ainda bem, porque ele depois vai para o Brasil e tal. Então apareço lá. Fui ter com um amigo meu que tinha uma casa de artigos de desporto. Eu disse, presta-me umas luvas de boxe, mas vais pôr num saco transparente. Não pões lá com saco com letras, transparente. Que é para se ver. Para se ver. Então começa a fotografar, ele já tinha olhado, era o que eu queria. Tinha olhado para. E então começa sabe, para a pessoa descontrair, não é fácil. E então falar com ele sobre isso, sobre aquilo e aquilo outro, fotografias, e agora faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. E disse, gajo, era isso que eu queria. Para que são aquelas luvas de boxe? Era o que eu queria. Sr. Champalimau, ainda bem que fala nisso. Isto foi intencional, digo já. Não foi com maldade, mas foi intencional. Então, para quê? É para ficar com as luvas de boxe. Porque o senhor é um homem de luta. Eu estava a ser sincero para ele. É um homem de luta. O senhor nunca perde. O senhor, gajo, com este corpinho que eu tenho, já viu? Isso não interessa. Eu fui leal para ele. Interessa é a parte mental e o senhor realmente é uma pessoa. E era. Tocou-lhe no coração, no fundo. Sim, no ego dele. E então. Pega ao menos nas luvas. Ele não, não, quer dizer, não faço isso. Pega ao menos nas luvas. Pegou. Sim, já está. Quer dizer, agora, calça. Eu não calço. Já não faço. Tem confiança em mim ou não tem? Ele disse que sim. Então calce. Ninguém vai ver as fotografias a não ser eu e o senhor. E então e começou a embarcar. Começou a embarcar no jogo. E então agora faz assim, agora não sei o quê, agora vai não sei o quê, agora a defesa, agora não sei o quê. E fiz uma data de golos. E fiquei feliz. Cheguei a casa,
Eu cheguei tarde. Eu tinha feito os rolos, revelado os rolos, mas não estavam ampliados. Recebo um telefonema à noite, que vi que era um telefonema de última hora, digamos. O Gageiro, o Sr. Chapalimau disse que vai para o Brasil amanhã de manhã e depois só vem não sei o quê. De forma que ele diz para não publicar as fotografias. Que ele quer ver. Mas isso era um ponto de honra, mas eu não publicava fotografia nenhuma, que eu lhe disse, a primeira pessoa a ver é ele. E então vi logo assim. É aqui, não é? E então, é ele. E então, nessa noite, faço logo as ampliações todas. E disse pelo telefone, eu amanhã de manhã estou aí. Amanhã estou aí. Posso achar para o Limão antes de ir para o Brasil ver as fotografias. E então lá levo umas provas e convenci logo a senhora, e não estava a mentir, que ele estava bem. E então eu fui com ela ao Chapalimau e ela começou logo a elogiar as fotografias. E depois o Sr. Chapalimau, então está a ver que está bem, é um homem de luta, um homem que não perde, um homem não sei o quê. Posso publicar? Pode, sim, senhora, pode publicar. Então publica as fotografias. Faça um livro, mande-lhe oferta, não, com uma dedicatória, manda-me o preço do livro, manda-me um cheque com o preço do livro. 400, era 400 escudos. Um homem de contas. Depois, um homem de contas. Digo que essa foi uma das histórias mais giras. E depois há outras que não que nem vale a pena contar, que não são muito agradáveis. É uma pessoa que está a exposição, a fotografia, por exemplo, do Cavaco, não era para ser aquela. Ele era primeiro-ministro. E eu falei com o Fernando Lima, que era assessor, assim, olha, falei no assunto, ele falou, disse que sim senhora, que ele tinha aceito, e assim, como é que eu quero fotografar? Olha, com aquele traje de York, de professor de York. Por acaso que lhe fica muito mal. Eu ficava muito mal. Mas o que acho que era, pronto, o professor de York. Mais uma vez o simbolismo. Diga? Mais uma vez o simbolismo e uma ligação à... O professor de York. E então vou para lá, de manhã, todo encantado da vida e tal, não sei o que mais. Olha, ele já não quer tirar fotografia com o professor de York. Epá, agora assim de repente, não vou arranjar o tiro. Não te preocupes, que ele já tem a ideia. Então qual é a ideia? É ficar aqui com uma cabine telefónica a comandar o país. E eu assim. E então lá trouxeram, tenho fotografias disso, com a cabine telefónica, assim, onde engravatadinho, a comandar o país. Isto é um ridículo. Portanto, não teve, não conseguiu fazer aquilo que foi captar no fundo a alma daquela pessoa, da fotografada. Há uma. Nós estamos. Mas a sugestão dele é pior. Já vê que é um homem todo engomadinho, com o telefone na mão e com as cavilhas penduradas a comandar o país. Pelo contrário, a fotografia que faz da Amália Rodrigues é uma fotografia cheia de força. A foto da Amália Rodrigues. Sim. A foto da Amália e muitas outras pessoas, quer dizer, que consegui que elas colaborassem. E o caso da Amália é um caso especial porque eu tinha muita intimidade com ela, porque o diretor era muito amigo da Amália, Francisco Mata, e que tem fotografias da Amália desde os anos 60. E sempre que alguma revista queria fazer fotografias internacional queria fazer fotografias da Amália, contatava-me. Aquela fotografia que gostou, que está lá, eu fui fazer fotografias para a Manchete. E depois, quando ela saiu do carro, é que eu fiz, bem, vamos voltar à Amália. Estamos a falar da Amália. E então, acontece que já uns anos depois, quando andava a fazer o livro Revelações, que é aquela dos retratos, lembrei-me, falei com ela, ela disse logo que sim, simpática, e ela começa a funcionar, começava, coitada. Ela era muito, muito cordial. À 1h da manhã, lá combinámos, à 1h da manhã, lá que sou com o copinho do whisky, e então começa a fazer fotografias, e ela adorava ser fotografada. E então, por fim, já não sabia o que é que devia fazer. Quer dizer, com guitarra, sem guitarra, fiz a cores, fiz a preto e branco, fiz a não sei o quê. E então, por fim, eu digo assim, Amália, vamos fazer, agora lembra-me,
agarra a guitarra. Eu já tinha feito com a guitarra, mas como seja uma pessoa que gosto muito, Com força, com energia. com energia. E repara na fotografia. E penso numa pessoa que gosto muito. Veja a expressão que está ali. Ela está a olhar para cima, está a agarrar a mas guitarra. a expressão do olhar, vejo, se eu vir com atenção, a gente já vai rever. E então, eu vi, ela está com uma intensidade. Há aqui qualquer coisa. Clique. Não, pois, fiz duas. E assim, Amália, vai desculpar. Nós somos amigos, eu acho. Gostava de fazer uma pergunta, espero que você não fique zangado. Não, Gageiro, à vontade. Em quem é que estava a pensar? Na minha mãe e em Deus. E se vir a fotografia, perceberá melhor o que eu estou a dizer. Faz todo sentido. Hã? Faz todo o sentido. Pois, Fechamos. O que é que lhe falta fazer? sei lá, olha, um Portugal melhor. Um Portugal que as pessoas estavam à espera no 25 de Abril, feliz, que não haja fome, que as pessoas tenham casas, que as pessoas vivam com alegria. E eu fico preocupado porque, como está a acontecer em quase todo o mundo, há determinadas pessoas, determinadas correntes políticas que querem que Portugal e muitos outros países, veja o caso da Argentina, volta ao fascismo. E isso é gravíssimo, não é? É gravíssimo. Os portugueses, por esse mundo fora, aqui mesmo na Europa, na Europa e no mundo, veja o que está a acontecer em Israel, o que está a acontecer na Rússia. O que é isto? Que política é esta? Onde é que está o amor pelo próximo? Onde é que está o humanismo das pessoas?